Em tempos de crise, esta informação ainda ganha mais relevância. De acordo com os monárquicos, a presidência da República custa mais a cada português do que a Casa Real espanhola aos habitantes do país vizinho. Os números são claros e não enganam nos custos que cada instituição representa para os cidadãos de Portugal e Espanha. No caso da Presidência da República, custa 1,58 € a cada português. Já a monarquia do país vizinho custa 19 cêntimos a cada espanhol. Diferenças significativas que não ficam por aqui. O governo espanhol transfere cerca de 9 milhões de euros por ano para a monarquia. Já no caso português, são quase 16 milhões de euros destinados à presidência. Um montante que serve essencialmente para as despesas com o salário do Presidente da República, os salários dos assessores e funcionários, as visitas de Estado e a manutenção do Palácio de Belém. Se recuarmos a 1910, altura em que a monarquia ainda reinava em Portugal, o orçamento rondava os 500 contos na moeda antiga. Neste momento, a República Portuguesa ultrapassa este valor em quase 70%. Voltamos à conversa em estúdio com os convidados deste CM Jornal. João Távora, dirigente da causa monárquica. Bom, este estudo dá que falar, dá que pensar. É um estudo que dá que pensar, apesar de me parecer que não será este um argumento principal, porque os valores que o regime preserva da democracia e da liberdade podem acontecer em democracia, em monarquia como a República, e os custos poderão não ser o principal argumento. É uma desmistificação do mito de que a monarquia é dispendiosa. A monarquia é uma arquitetura eficiente e é uma arquitetura de Estado que funciona bem. Monarquia constitucional. Constitucional. Como diz o professor José Adelino Maltês, num sistema verdadeiramente democrático em que as partes degladiam aguerridamente, de preferência, de forma civilizada, em que as partes, quando se fala de partes, são os partidos que tomam lugar no Parlamento, é importante, e porque esse movimento é de desagregação constante, é extremamente importante um símbolo de unidade no topo da chefia de Estado. Nesse sentido, existe a causa monárquica, nesse sentido existe o sentido que tem a monarquia como regime de futuro, como regime que se adapta aos tempos. E na sua opinião, a monarquia e a respectiva família real pode configurar esse cimento, esse denominador comum de uma nação? Sem dúvida nenhuma. Mais a mais, no caso de Portugal, que é o que me interessa, porque eu sou português, e porque eu não tenho a monarquia como o regime certo para todos os países. Quer dizer, eu não estou a ver os Estados Unidos da América como uma monarquia, apesar da República, do presidencialismo americano ser decalcado da monarquia da Constituição inglesa. Não se aplica a mesma receita para todas as realidades. O que é que Portugal, João, tinha a ganhar atualmente com a instituição da monarquia? É assim, transpor o Portugal... Qual era a mais-valia? Transpor o Portugal atual para a monarquia seria um bocadinho pernicioso para a própria monarquia, porque o sistema em Portugal está de tal forma desagregado, de tal forma as instituições estão de tal forma... A monarquia necessita que as instituições tenham credibilidade. Uma monarquia funciona quando temos um Parlamento que é credível, quando as partes legitimamente representam as pessoas. É curioso ver que dos 10 países, segundo o índice da liberdade, da revista Forbes, nos 10 países mais livres do mundo, coloca 6 monarquias. Ou seja, e entre estas monarquias depois não temos nenhuma república clássica, temos Hong Kong, temos os Estados Unidos da América, temos a Estónia, Agora, um país com 900 anos como Portugal merecia ter umas instituições mais solidificadas, uma credibilidade mais profunda, ou seja, uma legitimidade das instituições mais credível por parte da população, de forma a podermos ter
uma chefia de Estado que conferisse essa unidade ao país. No fundo é um contrapeso de extrema importância, um símbolo, é evidente, fundamentalmente um símbolo, com pouca intervenção política, que é assim que se deseja um chefe de Estado, que no fundo a reserva moral de uma nação. Mas para além da questão dos custos que ilustramos nesta reportagem, há também aqui uma outra questão. Com a monarquia deixaria de ser necessário, obviamente, eleições presidenciais, de 5 em 5 anos, e há também aquele argumento de que o monarca, a médio e longo prazo, para além de adquirir um conhecimento mais profundo dos dossiês, pelo menos em relação aos presidentes da República nos primeiros tempos de mandato, vai ganhando também uma maior cumplicidade com os restantes atores mundiais. Nesse sentido, este argumento pode ser um argumento importante? É um argumento importante. O principal argumento é que o chefe de Estado não vem da política, não vem da governança, da chamada da luta política. Eu penso que, para mais, o nosso sistema republicano padece de um problema muito complicado, é que é um semipresidencialismo. Eu costumo dizer que nós não temos um presidente, temos um semipresidente, que, no fundo, entre a mera intervenção, mediação das partes, ele necessita que haja uma ilusão por parte das pessoas da sua independência. Ou seja, é um mito benigno de que o Presidente da República é independente, que todos nós sabemos que não é independente. Ora, um Presidente da República, ou qualquer um deles, não tenho nada especialmente contra algum Presidente da República, mas qualquer um deles emerge da luta política, teve que fazer concessões a poderes económicos e políticos variados. Coisa que o monarca não teria de fazer. tem. João Távora, Alberto Miranda, obrigado ambos pela vossa presença. Foi um prazer tê-los aqui em estúdio. Até uma próxima oportunidade.